porque tu falaste que estudavas questões relacionadas com as alterações do clima, e a pergunta que eu tinha para ti é: do que é que se fala quando se fala de alterações climáticas? O que é que isso quer dizer? Porque, e porque é que me surge esta pergunta? Porque alterações climáticas, isto é um axioma, é uma verdade, não é? O que eu vou dizer, sempre houve. Então, porque é que agora se fala tanto de alterações climáticas? O que é que motiva tanto o discurso na ordem do dia? Ok. Então, basicamente as alterações climáticas sempre existiram e existem porque o planeta, no fundo, ainda se está a estabilizar nesta órbita em torno do Sol. E, basicamente, aquelas que são neste momento os padrões conhecidos de alterações climáticas, além daquelas que são causadas pelo homem, são causadas por três movimentos da Terra. Um é a oscilação do eixo, o outro é a excentricidade da órbita da Terra, ou seja, a Terra anda à volta do Sol, Não é um círculo perfeito. mas não é um círculo perfeito, é Exato. uma elipse, mas Uhum. outras alturas é mais circular. E este padrão dura cerca de 100 mil anos. Portanto, há alturas em que é mais circular e outras alturas em que é mais elíptico. Uhum. E isto faz com que haja mais ou menos distância do Sol e, portanto, há alterações climáticas por isso. A outra é a oscilação do eixo e a outra é a precessão do movimento da Terra, como se fosse um peão. Nós, quando Uhum. lançamos um peão, ele começa a rodar direitinho e depois, quando começa a perder balanço, começa a oscilar de um lado para o outro num ângulo que vai rodando. E isso está a acontecer com o planeta Terra desde há muito tempo, ou seja, nós pensamos que a Terra só roda sobre si própria Uhum. e roda em torno do Sol e que isto é estável, mas não é. E estes movimentos todos fazem um conjunto de variações da quantidade de radiação que entra na Terra. E quando nós juntamos estes movimentos todos e as equações disto e a variação que isto implica na quantidade de radiação que entra na Terra, vemos que isto bate completamente certo com as alterações climáticas que existiram nos últimos 800 mil anos no planeta. Okay? Uhum. E, portanto, nós neste momento estamos num período, estamos numa era glaciar, num período interglaciar. Okay? Por exemplo, os dinossauros eram numa era quente. Nós agora Uhum. estamos numa era glaciar, mas dentro desta era glaciar estamos num período interglaciar, que é um Ok. pico de um momento quente que não dura sempre ao mesmo tempo. Nós já estamos nele há 10 mil anos e prevê-se que possa durar no máximo mais uns 30 mil anos. Okay? Uhum. Portanto, estes são os padrões grandes das alterações climáticas. Dentro daquilo que é a estabilidade em que nós estamos dentro deste período interglaciar, portanto, dentro destes 10 mil anos em que nós já estamos em estabilidade, nós agora estamos a fazer aumentar muito os gases com efeito de estufa, que toda a gente já conhece, que muitas vezes fala-se em carbono ou em CO2, mas Uhum. é o CO2 equivalente, ou seja, são os vários gases que têm efeito de estufa, que é o CO2, que é o metano, que são os Então, óxidos de azoto, que são os gases exato. Óxidos fluorenados, nitrosos, certo. exatamente, são vários. Uhum. Todos eles depois transpõem-se em termos de contas para equivalente ao CO2 e eles fazem aquele efeito de estufa que, se nós não tivéssemos, tínhamos uma temperatura de menos 15 graus média na superfície da Terra. E, portanto, nós precisamos deste efeito de estufa. Portanto, o efeito de estufa indispensável àquilo que é toda a vida que existe na Terra, Exatamente. Se basicamente. nós não tivéssemos uma atmosfera, era como na Lua, não é? E as Uhum. variações de temperatura eram brutais. Portanto, Uhum. o efeito de estufa e a atmosfera permitem-nos esta estabilidade. Se nós tivermos mais gases com efeito de estufa, esta temperatura aumenta. Porquê? Tal Uhum. como nós, quando temos uma estufa para culturas de Uhum. inverno, não é? Nós Uhum. pomos uma camada, o sol entra e a temperatura fica lá dentro e Uhum. acumula e aquece. Ou quando estamos dentro de um carro e fechamos os vidros, é a mesma coisa. Exato, exato. Portanto, se nós tivermos vidro duplo, o carro fica mais quente, não é? Uhum. E basicamente é isto, ou seja, quando nós aumentamos os gases com efeito de estufa, a temperatura aumenta. E aquilo que nós estamos a falar, quando falamos em alterações climáticas, falamos nas alterações climáticas de causa antrópica, ou seja, da causa do ser humano, Antropogénica, sim, 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 antropogénica, sim. e que são estas que estão a acontecer a uma escala, eh, à nossa escala, daquilo que nós conseguimos modelar e que, no fundo, estamos a falar nos 20, 30, 50, 100 anos, 200 anos, ok? Uhum. E aquilo que está a acontecer, basicamente, é que os gases que nós estamos a emitir, que já emitimos até agora, até 2011, por exemplo, nós já fizemos um forçamento radiativo de 2 watts por metro quadrado. Isto significa o quê? Que é como se tivéssemos um pequeno radiador em cima com 2 watts por cada metro quadrado. Hein? E os cenários climáticos que nós temos em cima da mesa é de passar destes dois, portanto, o zero era antes do ser humano, o Sol tem um forçamento radioativo de cerca de 0,0
não, sim, 0,05, uma coisa assim do género, watts por metro quadrado, portanto é uma componente muito pequenina. Aquilo que não é de causa humana, neste momento, é muito pequenino, ok?